Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 2943, pregado na noite de quinta-feira, 13 de agosto de 1863, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Tu restringes a oração diante de Deus. Jó 15, verso 4. Esta é uma das acusações feitas por Elifaz, o temanita, contra Jó. Sim, tu desprezas o temor e refreias a oração diante de Deus. Não usarei esta sentença como uma acusação contra aqueles que nunca oram, embora possa haver alguns nesta casa de oração cujas cabeças não estão acostumadas a se curvar e cujos joelhos não estão acostumados a se ajoelhar diante do Senhor, seu Criador. Você tem sido alimentado pela generosidade de Deus, deve todo o fôlego em suas narinas a Ele e ainda assim nunca prestou homenagem ao seu nome. O boi conhece o seu dono e o jumento o curral do seu senhor, mas você não conhece nem considera o Altíssimo. O gado em 1000 colinas manifesta sua gratidão e cada ovelha louva a Deus em seus balidos. Mas esses seres, piores do que animais brutos, naturais, continuam a receber da mão generosa da benevolência divina, mas não retornam nenhuma ação de graças ao seu benfeitor. Que tais pessoas lembrem-se de que aquela terra que há muito tem sido chovida, arada e semeada, mas que ainda não produz fruto, está próxima da maldição cujo fim é ser queimada. Almas sem oração são almas sem Cristo. Almas sem Cristo são almas sem graça. E almas sem graça, em breve, serão almas condenadas para sempre. Veja o seu perigo. Você que negligencia totalmente o bendito privilégio da oração. Você está nos laços da iniquidade, está no fel da amargura. Deus o liberte, por amor do seu nome. Também não pretendo usar este texto em um discurso para aqueles que têm o hábito da oração formal, embora haja muitos assim. Ensinados desde a infância a proferir certas palavras sagradas, eles levaram essa prática pela juventude e até a idade adulta. Não discutirei agora se a prática de ensinar crianças uma forma de oração é adequada ou não. Eu não o faria. As crianças devem ser instruídas no significado da oração e suas pequenas mentes devem ser ensinadas a orar. Mas deveria ser mais o assunto da oração do que as palavras da oração que deveriam ser sugeridas. E penso que elas deveriam ser ensinadas a usar suas próprias palavras e a falar com Deus em tais frases e termos que suas capacidades infantis, assistidas pelo amor materno, possam sugerir. Há muitos que, desde a educação precoce, crescem habituados a alguma forma de palavras que ou serve como substituto da devoção do coração ou limita seu livre exercício. Sem dúvida, pode haver verdadeira oração ligada a uma forma, e a alma de muitos santos tem subido ao céu em alguma oração sagrada, ou nas palavras de alguma bela liturgia. Mas apesar disso, estamos absolutamente certos de que dezenas de milhares usam a mera linguagem sem coração ou alma, sob a impressão de que estão orando. Considero a forma de oração não mais digna de ser chamada de oração do que uma carruagem pode ser chamada de cavalo. O cavalo será melhor sem a carruagem, viajará muito mais rapidamente e se sentirá muito mais à vontade. Ele pode puxar a carruagem, é verdade, e ainda assim viajar bem. Sem o coração da oração, a forma não é oração. Ela não vai se mover ou agir. É simplesmente um veículo que pode ter rodas que poderiam se mover, mas não tem força ou poder interior em si para propulsioná-lo. Não se iluda pensando que sua devoção tem sido aceitável a Deus.
Você que tem apenas saudado os ouvidos do Altíssimo com formas. Elas têm sido apenas zombarias, quando seu coração esteve ausente. Que importa que um parlamento de bispos tenha composto as palavras que você usa, que elas sejam absolutamente perfeitas, sim, que sejam até inspiradas, ou que você as tenha usado 1000 vezes. Ainda assim, você nunca orou se considera que a repetição da forma é oração. Há mais do que o balbuciar da língua na genuína súplica, mais do que a repetição de palavras ao realmente se aproximar de Deus. Tenha cuidado para que, com a forma de piedade, você não negligencie o poder e desça ao abismo, tendo uma mentira em sua mão direita, mas não a verdade em seu coração. O que pretendo, no entanto, é dirigir este texto ao verdadeiro povo de Deus, que entende a sagrada arte da oração e é prevalente nela, mas que, para sua própria tristeza e vergonha, deve confessar que tem refreado a oração. Se não houver outra pessoa nesta congregação a quem o pregador falará pessoalmente, ele se sente vergonhosamente consciente de que terá que falar muito claramente consigo mesmo. Sabemos que nossas orações são ouvidas. Temos certeza, não é uma questão para nós, que há uma eficácia no divino ofício da intercessão. E ainda assim, como devemos corar ao fazer a confissão. Devemos reconhecer que refreamos a oração. Agora, na medida em que falamos àqueles que se entristecem e se arrependem por terem feito assim, usaremos pouca severidade, mas tentaremos usar muita clareza de expressão. Vamos ver como e em que aspecto temos refreado ou restringido a oração. Vocês não pensam, queridos amigos, que muitas vezes restringimos a oração na pouca frequência das ocasiões que separamos para a súplica? Por tradição antiga e precedentes modernos, chegamos a acreditar que a manhã deve ser iniciada com a oferta de oração e que o dia deve ser encerrado com o sacrifício noturno. Fazemos mal se negligenciamos essas 2 sessões de oração. Vocês não pensam que muitas vezes pela manhã nos levantamos tão perto da hora do trabalho, quando o dever nos chama à nossa vocação diária, que apressamos os exercícios habituais com indevida pressa, em vez de buscar diligentemente o Senhor e chamar fervorosamente pelo seu nome? E mesmo à noite, quando estamos muito cansados e exaustos, é possível que nossa oração seja proferida entre o dormir e o acordar. Não é isso refrear a oração? E ao longo dos 365 dias do ano, se continuarmos assim a orar, e isso é tudo, com pequena quantidade de verdadeira súplica, terá subido ao céu. Espero que não haja ninguém aqui presente que professe ser seguidor de Cristo, que não pratique também a oração em família. Podemos não ter um mandamento positivo para isso, mas acreditamos que está tão em conformidade com o gênio e o espírito do Evangelho e que é tão recomendado pelos exemplos dos santos que a negligência disso é uma estranha inconsistência. Agora, quão frequentemente esse culto familiar é conduzido de maneira negligente? Uma hora inconveniente é fixada e uma batida na porta, uma campainha tocando, o chamado de um cliente podem apressar o crente de seus joelhos para ir e atender às suas preocupações mundanas. É claro que muitas desculpas podem ser oferecidas, mas o fato permaneceria que dessa forma, muitas vezes, refreamos a oração. E então, quando você vem à casa de Deus, espero que você não venha a este tabernáculo sem oração. Ainda assim, temo que não todos nós oramos como deveríamos, mesmo quando no lugar dedicado ao culto de Deus. Sempre deveria haver uma oração devota, elevada ao céu, assim que você entrar no lugar onde deseja encontrar-se com Deus. Que preparação é frequentemente feita para aparecer na Assembleia? Alguns de vocês chegam aqui meia hora antes do início do serviço. Se não houvesse conversa, se cada um de vocês olhasse para a Bíblia, ou se o tempo fosse gasto em súplicas silenciosas, que nuvem de incenso sagrado subiria fumegando ao céu. Acho que seria apropriado para vocês e proveitoso para nós se, assim que o ministro entrar no púlpito, você se empenhasse em suplicar a Deus por ele. Por mim, posso dizer que é especialmente desejável.
Reivindico isso de vocês acima de qualquer outro homem. Com esta congregação esmagadora e com a terrível responsabilidade de uma igreja tão numerosa e com a palavra falada aqui publicada em poucas horas em muitos e muitos lugares e disseminada pelo país, espalhada por toda a Europa, América e sim, até os confins da terra, posso bem pedir que elevem seus corações em súplica para que as palavras faladas sejam de verdade e sobriedade, dirigidas pelo Espírito Santo e feitas poderosas por Deus, como flechas lançadas de seu próprio arco para encontrar um alvo nos corações que Ele pretende abençoar agora e no futuro, quem sabe daqui a quantos anos. E ao ir para casa, com que empenho devemos pedir ao Mestre que o que ouvimos viva em nossos corações. Perdemos muito dos efeitos de nossos domingos por não suplicarmos a Deus na noite de sábado por uma bênção sobre o dia de descanso e por não também suplicarmos no fim do domingo, suplicando-lhe que o que ouvimos permaneça em nossas memórias e apareça em nossas ações. Refreamos a oração, temo, na pouca frequência das ocasiões. Na verdade, queridos irmãos, todos os dias da semana e toda parte do dia deveriam ser uma ocasião para a oração. Clamores como estes, quem dera, Senhor, salva-me, ajuda-me, mas luz, Senhor, ensina-me, guia-me, e milhares de outros deveriam estar constantemente subindo de nossos corações ao trono de Deus. Você pode desfrutar de uma solidão refrescante, se quiser, no meio da movimentada Cheapside, ou, ao contrário, pode ter sua cabeça no redemoinho de uma multidão ocupada quando se retirou para seu quarto. Não é tanto onde estamos, mas em que estado está nosso coração. Deixe que as temporadas regulares de devoção sejam constantemente atendidas. Estas coisas deverão ter sido feitas, mas deixe que seu coração esteja habitualmente em um estado de oração. Você não deve deixar isso por fazer, que orássemos mais, que separássemos mais tempo para isso. O bom bispo Farrar tinha uma ideia em sua cabeça que ele executou. Sendo um homem de alguns recursos e tendo cerca de 24 pessoas em sua casa, ele dividiu o dia e sempre havia alguma pessoa envolvida ou em um canto sagrado ou em devota súplica durante as 24 horas do dia. Nunca houve um momento em que o incensário deixasse de fumegar ou o altar estivesse sem seu sacrifício. Feliz será para nós quando, dia e noite, cercarmos o trono de Deus com regozijo. Mas até então, vamos emular o louvor incessante dos serafins diante do trono, continuamente nos aproximando de Deus e fazendo súplica e ações de graças. Mas, prosseguindo para uma segunda observação, queridos amigos, penso que ficará muito claro, após uma pequena reflexão, que constantemente refreamos a oração por não ter nossos corações em um estado adequado quando vimos ao seu exercício. Muitas vezes nos apressamos na oração. Pensaremos ser necessário, se fôssemos nos dirigir à rainha, que nossa petição fosse preparada, mas frequentemente nos lançamos diante do trono de Deus como se fosse apenas algum lugar comum de passagem, sem sequer termos um pensamento em nossas mentes do que estamos indo buscar. Agora, deixe-me sugerir algumas poucas coisas que penso que sempre deveriam ser assuntos de meditação antes de nossa temporada de oração. E penso que, se você confessar que não pensou nessas coisas, também será obrigado a reconhecer que refreou a oração. Deveríamos, antes da oração, meditar sobre aquele a quem ela é dirigida. Que nossos pensamentos sejam direcionados ao Deus vivo e verdadeiro. Deixe-me lembrar que Ele é onipotente, então pedirei grandes coisas. Deixe-me lembrar que Ele é muito terno e cheio de compaixão, então pedirei pequenas coisas e serei minucioso em minha súplica. Deixe-me lembrar a grandeza de sua aliança, então me aproximarei muito ousadamente. Deixe-me lembrar também que sua fidelidade é como os grandes montes, que suas promessas são certas para toda a semente, então pedirei com muita confiança, pois estarei persuadido de que Ele fará como disse. Que eu encha a minha alma com a reflexão da grandeza de sua majestade, então serei tomado de reverência com a igual grandeza do seu amor, então serei cheio de deleite. Oraríamos melhor do que oramos se meditássemos mais antes da oração sobre o Deus
a quem nos dirigimos em nossas súplicas. Então, deixe-me meditar também sobre o caminho através do qual minha oração é oferecida. Que minha alma contemple o sangue aspergido no propiciatório. Antes que eu ouse me aproximar de Deus, que eu vá ao Getsêmani e veja o Salvador enquanto ele ora. Que eu fique em santa visão ao pé do Calvário e veja seu corpo rasgado, para que o véu que separava minha alma de todo acesso a Deus pudesse ser rasgado também, para que eu pudesse chegar perto do meu Pai, até mesmo aos seus pés. Ó, queridos amigos, tenho certeza de que, se pensássemos sobre o caminho de acesso em oração, seremos mais poderosos nela. E nossa negligência em fazê-lo nos levou a refrear a oração. E ainda novamente, não deveria, antes da oração, estar devidamente consciente dos meus muitos pecados? Quando ouço homens orarem orações frias e descuidadas, certamente eles esquecem que são pecadores, ou então, abjurando palavras pomposas e períodos fluentes, bateriam no peito com o clamor: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eles iriam direto ao ponto, com força e fervor. Eu, impuro, manchado, condenado pela lei, faço meu apelo a Ti, ó Deus. Que prostração de espírito, que zelo, que fervor, que empenho. E então, consequentemente, que prevalência haveria se fôssemos devidamente sensíveis ao nosso pecado. Se pudermos acrescentar a isso uma pequena meditação sobre quais são as nossas necessidades, como oraríamos melhor? Frequentemente, falhamos na oração porque viemos sem um propósito, sem ter pensado quais são as nossas necessidades. Mas se consideramos que precisamos de perdão, justificação, santificação, preservação, que além das bênçãos desta vida, precisamos que nossas graças decadentes sejam revividas, que tal e tal tentação seja removida e que através de tal e tal provação sejamos conduzidos e nos tornemos mais que vencedores, então, vindo com um propósito, teríamos sucesso diante do Altíssimo. Mas trazemos ao altar tigelas que não têm fundo, e se o tesouro fosse colocado nelas, cairia através. Não sabemos o que queremos e, portanto, não pedimos pelo que realmente precisamos. Fingimos apresentar nossas necessidades diante do Senhor sem ter considerado devidamente quão grandes são as nossas necessidades. Veja-se como um falido objeto, fraco, doente, moribundo, e isso o fará suplicar. Veja as suas necessidades serem profundas como o oceano, amplas como a extensão do céu, e isso o fará clamar. Não haverá refrear de oração, amados, quando tivermos um devido senso da pobreza da nossa alma, mas porque pensamos que somos ricos, enriquecidos de bens e não temos necessidade de nada, por isso é que refreamos a oração diante de Deus. Quão bom seria para nós se, antes da oração, meditássemos sobre o passado em relação a todas as misericórdias que tivemos durante o dia. Que coragem isso nos daria para pedir mais? As libertações que experimentamos ao longo de nossa vida, quão ousadamente deveríamos suplicar para ser libertos novamente. Aquele que esteve comigo em 6 tribulações não me abandonará na 7ª. Lembre-se apenas de como você passou pelo fogo e não foi queimado, e que você deve estar confiante de que a chama não se acenderá sobre você agora. Cristão, lembre-se de como, quando passou pelas águas antes, Deus estava com você, e certamente você pode suplicar a Ele para livrá-lo da inundação que agora ameaça inundá-lo. Pense também nas eras passadas, no que Ele fez outrora, quando tirou seu povo do Egito, e em todas as obras poderosas que Ele fez, não estão elas escritas no livro das guerras do Senhor? Pleiteie tudo isso e diga a Ele em suas súplicas: ó tu, que és um Deus que ouve a oração, ouve-me agora e envia-me uma resposta de paz. Acho que, sem precisar apontar essa flecha, você pode ver para onde quero disparar, porque não nos aproximamos do trono da graça em um estado adequado de súplica. Por isso é que muitas vezes refreamos a oração. Agora, em terceiro lugar, não se pode negar por um homem que está consciente do seu próprio erro que, no dever da oração em si,
Muitas vezes somos limitados em nosso próprio coração e assim refreamos a oração. A oração tem sido diferentemente dividida por diferentes autores. Poderíamos dizer de forma simplificada que a oração consiste primeiro em invocação, Pai Nosso que estás nos céus. Começamos declarando o título e nossa própria compreensão da glória e majestade da pessoa a quem nos dirigimos. Vocês não pensam, queridos amigos, que falhamos aqui e refreamos a oração aqui? Como deveríamos proclamar seus louvores. Acho que, no domingo, é sempre dever especial do ministro trazer os títulos do Todo-Poderoso. Ele não deve ser abordado em termos comuns. Como deveríamos nos esforçar ao pesquisar as Escrituras para encontrar aquelas frases poderosas que os santos antigos costumavam aplicar a Jeová. E como deveríamos fazer seu templo ressoar com sua glória e encher nosso quarto com aquela adoração sagrada com a qual a oração deve sempre estar ligada. Acho que o anjo reprovador poderia muitas vezes dizer: você pensa que o Senhor é como você e não fala com ele como Deus de toda a terra, mas como se ele fosse um homem. Você o aborda em termos desdenhosos e impróprios. Que todas as nossas invocações venham mais profundamente da reverência de nossa alma ao Altíssimo e que nos dirijamos a Ele não em palavras pomposas de homenagem carnal, mas ainda assim em palavras que expressem nossa admiração e reverência enquanto expressam Sua majestade e a glória de Sua santidade. Da invocação, geralmente passamos à confissão. E com que frequência falhamos aqui? Em seu quarto, você tem o hábito de confessar seus pecados reais a Deus? Você não encontra, irmãos, uma tendência a reconhecer aquele pecado que é comum a todos os homens, mas não aquele que é certamente peculiar a você? Somos todos Saúls em nosso caminho. Queremos o melhor do gado e das ovelhas, aqueles pecados favoritos, aqueles pecados de Agag. Não é tão fácil cortá-los em pedaços diante do Senhor. O pecado do olho direito, feliz é aquele cristão que aprendeu a arrancá-lo pela confissão. O pecado da mão direita é abençoado e bem ensinado aquele que mira o machado nesse pecado e o corta de si. Mas não, dizemos que pecamos, estamos dispostos a usar os termos de qualquer confissão geral que qualquer igreja possa publicar, mas dizer: Senhor, Tu sabes que tenho amado o mundo e as coisas do mundo. Sou cobiçoso. Ou dizer: Senhor, Tu sabes que fiquei invejoso de fulano, porque ele brilhou mais do que eu em tal e tal reunião pública. Senhor, fiquei com ciúmes de tal e tal membro da igreja, porque evidentemente vi que ele foi preferido antes de mim. E confessando cada pecado pelo seu nome feio e horrendo que o representa, e não usando termos humanistas que fazem parecer que somos vítimas e não culpados, que fazem nossos pecados ser enfermidades e não crimes, que somos doentes e não rebeldes. E para o marido confessar diante de Deus que tem sido autoritário, que falou de forma precipitada com uma criança. Para uma esposa reconhecer que tem sido voluntariosa, que teve uma falha. Isso seria deixar a oração fluir. Mas esconder essas coisas é refrear a oração. E certamente cairemos sob a acusação de ter refreado a oração, a menos que façamos nossas confissões privadas de pecado muito explícitas, indo direto ao ponto. Pensei, ao ensinar crianças na escola dominical, que não deveríamos tanto falar sobre o pecado em geral, como sobre os pecados em que as crianças mais comumente se envolvem, como pequenos furtos, temperamentos maldosos, desobediência aos pais. Estas são as coisas que as crianças deveriam confessar. Homens, no alvorecer da sua virilidade, deveriam confessar aquelas imaginações malignas amadurecidas, aquelas coisas luxuriosas que surgem no coração. Enquanto o homem de negócios deveria sempre fazer disto um ponto, ver mais os pecados que atacam os homens de negócios. Não tem dúvida de que eu poderia ser muito facilmente levado, em minha confissão, a olhar para todas as ofensas que possa ter cometido contra as leis do comércio, porque não precisaria lidar muito durante comigo mesmo aí, pois não tenho as tentações desses homens.
E não me surpreenderia se alguns de vocês, comerciantes, achassem muito fácil examinar-se de acordo com um código que é adequado para mim, mas não para vocês. Que o operário ore a Deus como um operário e confesse os pecados comuns ao seu ofício. Que o comerciante se examine de acordo com sua posição e que cada homem faça a sua confissão como as confissões de outrora, quando cada um confessava separadamente, a mãe separadamente e a filha separadamente, o pai separadamente e o filho separadamente. Que cada um assim faça uma confissão completa do assunto, e tenho certeza de que não haverá tanta necessidade de dizer que refreamos a oração diante de Deus. Quanto à próxima parte da oração, que é a petição, lamentavelmente, de fato, todos falhamos. Não temos porque não pedimos, ou porque pedimos mal. Estamos prontos para pedir livramento da provação, mas com que frequência esquecemos de pedir que ela nos seja santificada? Estamos bastante prontos para dizer: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Com que frequência, no entanto, falhamos em pedir que Ele nos dê o pão que desce do céu e nos permita alimentar-nos abençoadamente de sua carne e seu sangue? Irmãos, nos aproximamos de Deus com desejos pequenos, e os desejos que temos têm tão pouco fervor neles, e quando temos o fervor, muitas vezes falhamos em obter a fé que agarra a promessa. E acredita que Deus dará, que em todos esses pontos, quando chegamos ao assunto de expor nossas necessidades diante de Deus, refreamos a oração. Pelos luteros que podem abalar as portas do céu pela súplica. Pelos homens que podem agarrar a aldrava dourada do portão do céu e fazê-la soar e soar novamente, como se quisessem ser ouvidos. Orações frias cortejam uma recusa. Deus ouve pelo fogo, e o Deus que responde pelo fogo, esse é Deus. Mas deve haver oração no coração de Elias primeiro, fogo no coração de Elias primeiro, antes que o fogo desça em resposta à oração. Nosso fervor sobe ao céu, e então a graça de Deus, que nos deu o fervor, desce e dá a resposta. Mas vocês sabem também que toda oração verdadeira tem em si ações de graças. Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre e sempre. Que oração é completa sem a doxologia? E aqui também refreamos a oração. Não louvamos, bendizemos e magnificamos o Senhor como deveríamos. Se nossos corações estivessem mais cheios de gratidão, nossas expressões seriam muito mais nobres e abrangentes quando proclamamos seu louvor. Gostaria de poder colocar isso de forma tão clara que todo cristão pudesse lamentar por causa do seu pecado e corrigir seus caminhos. Mas, na verdade, é apenas meu dever falar. É do meu mestre abrir seus olhos, deixá-los ver e colocá-los no dever solenemente importante da autoexaminação. Nesse aspecto, tenho certeza de que até as orações que você e eu oferecemos hoje podem bem clamar contra nós e dizer: você restringiu a oração. Ainda novamente, temo que todos nós devamos reconhecer uma falha séria em relação à parte posterior de nossas orações. Quando a oração termina, vocês não pensam que muito refreamos? Pois após a oração, muitas vezes, entramos imediatamente no mundo. Isso pode ser absolutamente necessário, mas vamos lá e deixamos para trás o que deveríamos levar conosco. Quando alcançamos um bom estado em oração, deveríamos considerar que isso é como a comida que o anjo deu a Elias para que ele pudesse seguir em sua jornada de 40 dias em sua força. Temos nos sentidos celestiais. No entanto, no momento em que cruzamos o limiar e entramos na família ou nos negócios, onde está a mente celestial? Para manter esse calor e fervor conosco. Você sabe que, ao carregar uma barra de ferro quente, como logo ela começa a retornar à sua aparência comum e ordinária, e o calor se foi. Quão quente, então, deveríamos nos tornar em oração para que pudéssemos queimar por mais tempo, e como, ao longo do dia, deveríamos continuar empurrando o ferro de volta ao fogo novamente, de modo que, quando deixar de brilhar,
possa entrar novamente nas brasas quentes, e a chama possa brilhar sobre ele, e possamos mais uma vez ser trazidos a um calor veemente. Mas não somos cuidadosos o suficiente para manter a graça, e buscamos pouco nutrir e alimentar a criança jovem que Deus parece nos dar pela manhã em nossas mãos para que possamos criá-la para Ele. O velho mestre Dyer fala de trancar seu coração pela oração pela manhã e dar a Cristo a chave. Temo que façamos o oposto. Trancamos nossos corações pela manhã e damos a chave ao diabo. E pensamos que ele será honesto o suficiente para não nos roubar. Está em mais mãos quando é confiado a ele. E ele continua surrupiando ao longo do dia as coisas preciosas que estavam no cofre, até que a noite está completamente vazio e precisa ser preenchido novamente. Quem dera que dessemos a chave nas mãos de Cristo, olhando para Ele o dia todo. Penso também que após a oração, muitas vezes falhamos na incredulidade. Não esperamos que Deus nos ouça. Se Deus ouvisse alguns de vocês, ficariam mais surpresos do que com a maior novidade que poderia ocorrer. Pedimos bênçãos, mas não pensamos em recebê-las. Quando você e eu éramos crianças e tínhamos um pequeno pedaço de jardim, semeamos algumas sementes em um dia. E na manhã seguinte, antes do café da manhã, fomos ver se já tinham brotado. E no dia seguinte, vendo que não havia sinal da lâmina verde, começamos a mexer a terra para procurar nossas sementes. Éramos crianças então. Gostaria que fôssemos crianças agora, no que diz respeito às nossas orações. Iríamos, na manhã seguinte, ver se já começaram a brotar nossas orações e perturbaríamos um pouco o solo para cuidar de nossas orações, com medo de que tivessem se extraviado. Você acredita que Deus ouve a oração? Vi outro dia em um jornal uma pequena descrição a meu respeito, na qual o autor, que evidentemente é muito amigável, dá uma descrição muito melhor de mim do que mereço. Mas ele me oferece uma repreensão bastante pontual. Eu estava pregando na época em uma tenda e apenas parte das pessoas estava coberta. Começou a chover pouco antes da oração e uma petição foi: ó Senhor, digna-te conceder-nos tempo favorável para este culto e ordena as nuvens que não chovam sobre essa assembleia. Agora, ele achou isso muito absurdo. No mínimo, foi imprudente, se não blasfemo. Ele admite que não caiu uma gota depois disso. Ainda assim, é claro, ele não inferiu que Deus ouviu e atendeu a oração. Se eu tivesse pedido uma chuva de graça, teria sido bastante credível que Deus a enviasse. Mas quando peço que não envie uma chuva temporal, isso é fanatismo. Pensar que Deus interfere com as nuvens ao desejo de um homem, ou que ele pode nos responder em coisas temporais, é declarado absurdo. Bendigo a Deus, no entanto, que acredito plenamente no absurdo, por mais absurdo que possa parecer. Sei que Deus ouve a oração em coisas temporais. Sei disso por uma demonstração tão clara quanto qualquer proposição em Euclides foi resolvida. Sei isso por abundantes fatos e incidentes que minha própria vida revelou. Deus ouve a oração. A maioria das pessoas não pensa que Ele o faça. Pelo menos, se o faz, supõe que é em algum sentido alto, clerical, misterioso, desconhecido. Quanto a coisas ordinárias acontecerem como resultado da oração, consideram isso uma ilusão. O livro O Banco da Fé. Quantos disseram que é um banco de tolices? E ainda assim, há muitos que têm sido capazes de dizer: poderíamos escrever um livro tão bom quanto O Banco da Fé de Huntington, que não seria mais acreditado do que o Banco de Huntington foi, embora pudesse ser ainda mais verdadeiro. Refreamos a oração, tenho certeza, por não acreditarmos em nosso Deus. Pedimos um favor que, se concedido, atribuiríamos ao acaso em vez de atribuí-lo à graça, e não o recebemos. Então, da próxima vez que viemos, é claro que não podemos orar, porque a incredulidade cortou os tendões da oração e nos deixou impotentes diante do trono. Você é um mestre no Evangelho. Depois de ter ido a uma festa de pessoas ímpias, pode orar? Você é um comerciante e professa ser seguidor de Cristo. Quando você se envolve em uma especulação arriscada e sabe que não deveria, pode orar? Ou quando teve uma grande perda nos negócios e murmura contra Deus e não dirá:
o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pode orar. Piedade do homem que pode pecar e orar também. Em certo sentido, o puritano Thomas Brooks estava certo quando disse: orar fará você deixar de pecar, ou então o pecado fará você deixar de orar. Claro, isso não é dito no sentido absoluto do termo, mas quanto a certos pecados, especialmente pecados grosseiros, e alguns dos pecados aos quais o povo de Deus está sujeito são pecados grosseiros. Estou certo de que não podem vir diante da face do Pai com a confiança que tinham antes, depois de terem enrolado na lama ou vagado na feira da vaidade. Olhe para seu próprio filho. Ele o encontra pela manhã com o rosto sorridente, tão feliz. Pede o que quer de você e você o dá. Agora ele tem feito algo errado, sabe que fez, e você franziu a testa para ele. Você o castigou. Como ele vem agora? Ele pode vir porque é filho e com lágrimas nos olhos porque é penitente, mas não pode pedir com o poder que tinha antes. Olhe para o favorito de um rei. Enquanto sente que está no favor do rei, ele levará seu pedido e pleiteará por você. Peça-lhe amanhã se fará um bom serviço para você e ele diz: não, estou fora de favor. Não sinto que possa falar agora. Um cristão não está fora do favor da aliança, mas pode estar experiencialmente sob uma nuvem. Ele perde a luz do semblante de Deus, então sente que não pode pleitear. Suas orações se tornam fracas e débeis. Cuide de si mesmo e considere seus caminhos. O caminho do declínio é muito abrupto em algumas partes. Podemos continuar declinando gradualmente na oração até que a fé enfraqueça e o amor esfrie e a paciência se esgote. Podemos continuar por anos e manter uma profissão consistente, mas de repente, o caminho que há muito vinha descendo em um declive gradual pode chegar a um precipício e podemos cair. E isso quando menos pensamos nisso. Podemos ter arruinado nossa reputação, arrasado nosso conforto, destruído nossa utilidade e podemos ter que ir para o túmulo com uma espada nos ossos por causa do pecado. Pare enquanto pode, crente. Pare e proteja-se contra a tentação. Eu exorto pelas provações que você deve enfrentar, pelas tentações que o cercam, pelas corrupções que estão dentro, pelos ataques que vêm do inferno e pelas provações que vêm do céu. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aos membros desta igreja falo especialmente: o que Deus fez por nós, quando éramos poucas pessoas, que intensa agonia de oração tivemos. Tivemos reuniões de oração em Park Street que moveram nossas almas. Cada homem parecia como um cruzado sitiando Jerusalém. Cada homem determinado a invadir a cidade celestial pelo poder da intercessão. E as bênçãos vieram sobre nós, de modo que não tivemos espaço para recebê-las. A nuvem sagrada ainda repousa sobre nós. As gotas sagradas ainda caem. Você vai agora acessar a intercessão? As portas da terra prometida, você voltará ao deserto, quando Deus está conosco e o estandarte de um rei está no meio de nossos exércitos? Você vai agora falhar no dia da prova? Quem sabe se você chegou ao reino para um tempo como este? Quem sabe se ele preservará na terra um pequeno grupo de pessoas pobres que temem intensamente a Deus, sustentam a fé ardentemente e amam a Deus veementemente, para que a infidelidade seja expulsa dos altos lugares da terra, para que Naftali novamente seja um povo feito triunfante nos altos lugares do campo. Deus do céu, concede isso. Não refreie ou restrinja mais a oração. Vocês que nunca oraram, que sejam ensinados a orar. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Proferido do seu coração, com seu olhar sobre a cruz, lhe trará uma resposta graciosa, e você seguirá seu caminho, regozijando-se. Pois quando Deus inclina o coração a orar, ele tem um ouvido para ouvir. Para ele há música em um gemido e beleza em uma lágrima. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas com seu beijo
selou o destino, traição que esboça o pranto. No silêncio da noite a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A